Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior. Nós vamos para mais uma aula do OndaTech, Conhecimentos Gerais e História. Vem comigo nessa onda! E a onda de hoje nós vamos tentar compreender algumas razões da desigualdade social no Brasil. Nesse sentido, nós vamos tentar identificar e entender os mecanismos de inserção dos negros na sociedade brasileira pós-abolição e avaliar os seus resultados. Para isso, nós escolhemos um tema bem interessante. Você já imaginou se hoje na escola, para você realizar uma tarefa ou porque você não realizou uma tarefa, o professor ou a professora, ele resolvesse lhe dar umas palmadas? Então, não é sobre isso que nós vamos falar, mas a gente vai tratar de um tema onde alguns negros que serviam a Marinha Brasileira, eles se revoltaram exatamente porque eles vinham sofrendo alguns castigos físicos naquele momento. Então, é sobre a revolta da Chibata, acontecida a partir do ano de 1910, que nós vamos tratar hoje. Primeira coisa que nós temos que entender é que, embora o Brasil ele tivesse liberado ali, né, os negros e negras do processo de escravização por meio da questão da abolição da escravatura assinada pela Lei Áurea, né, em 13 de maio de 1888, mas, após esse processo, muitos negros eles terminaram ficando sem terra, sem trabalho estável e ainda sofriam preconceitos, porque aqueles que antes eram uma posse de seus senhores e agora passaram a se tornar homens livres e que para poderem continuar exercendo o trabalho deveriam agora receber um salário justo pela sua atividade, muitos desses senhores não queriam pagar os salários devidos para os negros, né, libertos, e muitos não queriam passar a tratar esses negros que eram ex-escravizados como pessoas, digamos assim, né, e com todas as aspas possíveis, pessoas comuns. Então, nesse sentido, muitos desses negros eles terminavam sendo recrutados para a Marinha, né, que recrutava não só os ex-escravos, como também pessoas mais pobres, né, da sociedade. E muitos passaram a servir na Marinha. Nesse sentido, a gente vai observar que, devido à questão do preconceito que existia para com a população negra, a jornada de trabalho desses negros, né, era bastante longa e pesada, e, embora isso já fosse algo que tivesse sido extinto, né, em outros países, mas aqui no Brasil, os marinheiros, quando eram ali acusados, né, de indisciplina ou estavam submetidos a alguma situação que os superiores achavam que mereciam punição, essa punição ela era dada com castigos físicos, dentre os quais o mais comum era o uso, né, das chibatadas, né? Então, nesse sentido, a gente observa também que muitos desses marinheiros negros, né, eles eram submetidos a esses castigos físicos e, a partir de então, alguns deles começam a se revoltar contra isso. Vejam, merece destaque, nesse momento, a figura do João Cândido. O João Cândido, conhecido como Almirante Negro, ele é um dos líderes, né, e, na realidade, o principal líder aí da revolta da Chibata, porque após um outro marinheiro ter sido, né, violentamente castigado, e conta-se que esse marinheiro teria recebido mais de 200 chibatadas, e quando ele termina ali de ser submetido ao seu castigo, foi devolvido, né, para a tripulação ali, já desmaiado. Então, os marinheiros negros, né, da fragata, né, chamada de Minas Gerais,
eles se revoltam, né? Se revoltam, e o que vai acontecer é que, nesse processo de revolta, o líder, né, principal desse movimento é o João Cândido, que, dentre outras coisas, defendia o fim dos castigos físicos e defendia também melhores salários, né, para os negros que trabalhavam na Marinha. Então, ele termina, a partir de todo esse processo, se tornando um símbolo de luta contra a opressão, luta, né, contra essas situações de violência que a população negra continuou sendo vítima, mesmo após o processo, né, de libertação da escravização. Então, ele vai ganhar um destaque muito grande nesse sentido. Como eu disse para vocês, uma das principais razões, né, para o início da revolta será a questão dos castigos físicos. Então, em 1910, marinheiros tomam o controle de 4 navios de guerra. Dentre esses navios está a fragata que eu já falei, né? Na verdade, o Encouraçado era o nome que se dava, Minas Gerais. Eles tomam o controle, né, de 4 navios de guerra, enviam carta para o governo exigindo o fim das chibatadas e ameaçam bombardear o Rio de Janeiro, né? Eles apontam os canhões dos navios para a capital do Rio de Janeiro, né? A capital que era o Rio de Janeiro, e nesse sentido, se eles não fossem ouvidos, eles iriam meter bomba para cima da cidade. E o que vai acontecer é que, em meio a esse processo, o governo, cujo presidente, à época, era o Hermes da Fonseca, resolve acabar com os castigos físicos e conceder a anistia para os revoltosos, mas, embora isso tenha acontecido, mais na frente, muitos desses marinheiros, que participaram do processo, né, eles terminam sendo perseguidos, presos ou mortos. Então, o governo ele cede inicialmente, mas por volta de uns 2 anos depois, muitos desses negros serão presos, ameaçam um outro processo de revolta. O que vai acontecer é que dessa vez o governo vai punir com rigor, mandando bombardear o presídio onde muitos estavam, né, e centenas de marinheiros que ali estavam presos com outros presidiários terminam perdendo a vida. O que a gente pode acrescentar a isso também é que, mais uma vez, fazer referência, né, ao João Cândido, que se torna um símbolo de luta, né, dos negros por dignidade, né, que vai representar aí a busca por uma cidadania plena no Brasil, onde todos e todas tenham acesso a todos os direitos, né, a todos os serviços, e mostra para a gente também que a luta por igualdade ela não terminou com a abolição da escravização, mas ela continua a partir de então, e isso se faz presente, né, por meio de práticas que visem combater o racismo e a desigualdade que ainda existem e persistem na nossa sociedade, e a gente vê isso, né, também por meio de muitos movimentos, né, negros, como, por exemplo, o MNU, é o Movimento Negro Unificado, e outros movimentos que continuam lutando por direitos da população negra, né? E, para a gente finalizar, vale ressaltar que é importante a gente conhecer a história do nosso país, conhecer um pouco sobre o passado do nosso país, ajuda a gente a refletir melhor sobre o presente e, de repente, não repetir alguns erros, né, que aconteceram no passado. Pois bem, para ver se vocês entenderam o que a gente veio falando até agora, tem aqui uma questão sobre o tema. Vamos analisar essa questão. A questão diz o seguinte: a Revolta da Chibata, 1910, foi um movimento liderado por marinheiros brasileiros que tinha como principal objetivo: letra A, derrubar o governo da República e proclamar a monarquia; acabar com os castigos físicos aplicados aos marinheiros, como as chibatadas; exigir aumento de salário para os oficiais da Marinha; e letra D, proibir a entrada de negros na Marinha.
Então, pois bem, a gente viu, né, que essa revolta, uma das suas principais reivindicações era o fim dos castigos físicos, né? E ela não vai receber o nome de Revolta da Chibata à toa. Ela recebe esse nome porque o principal objetivo dos marinheiros rebeldes era acabar com os castigos físicos, tendo nesses castigos como principal as chibatadas. Então, se você respondeu letra B, você acertou. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido e fica aí como sugestão para que, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais no tema, assistam o vídeo que está aí disponível pelo QR Code e aproveitem, debatam sobre o vídeo com o seu professor, sua professora e a sua turma. É isso e até mais, turma boa. Tchau, tchau.